Olá a todos e a todas, muito obrigado por estarem conosco. Meu nome é Mauro César Coelho e atualmente eu ocupo a segunda secretaria da Direção Nacional da ANPU. Eu tenho a honra, o orgulho e a imensa satisfação de anunciar o lançamento do Prêmio DEA Fenelon de Ensino de História. Já há alguns anos, a Associação Nacional de História premia teses de doutorado de associados que concluíram a sua formação acadêmica. Nesta oportunidade, a associação reconhece a construção de conhecimento histórico escolar realizada por professores e professoras da educação básica. Resultado de um investimento que articula conhecimentos diversos, as boas práticas de professores e professoras de história merecem o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa consideração. Ademais, é na educação básica que a maior parte dos historiadoras e das historiadoras exerce seu ofício como professores e professoras de história. Então, é para eles, para elas e para o que representam que esse prêmio foi concebido. O prêmio DEA Fenelon de Ensino de História foi formulado pela atual gestão com a contribuição essencial do Grupo de Trabalho Ensino de História e Educação e do Conselho Consultivo da ANPU, composto pelas seções regionais. Eu agradeço profundamente a oportunidade de aprender com todos esses e essas colegas e, mais que tudo, agradeço as suas contribuições ao desenho final assumido pelo prêmio. Muito obrigado a todos e a todas. A seguir, representando a diretoria da Associação Nacional de História, o nosso vice-presidente, Tito Barros. Caras professoras historiadoras, caros professores historiadores, que satisfação estar com vocês para o lançamento do Prêmio Ensino de História da ANPU Brasil, Prêmio DEA Fenelon. É um prazer muito grande poder fazer parte desse momento. A ideia do prêmio surgiu na segunda secretaria dessa associação, da atual gestão dessa associação. O principal idealizador desse prêmio é o professor Mauro César Coelho, que juntamente com o GT de Ensino de História e Educação e a editoria da revista História Hoje organizaram e estão executando todo o processo relativo a esse prêmio. Não seria razoável pensar algo contrário a um momento de celebração e premiação dos nossos professores e das nossas professoras da rede de ensino básico deste país. Por quê? Porque vocês estão na linha de frente da formação de consciências críticas de cidadãos, de cidadãs. Vocês estão na ponta, atuando, trabalhando em função de um país mais democrático, mais justo, mais igual. São vocês, os responsáveis, as responsáveis pelo futuro do nosso país. Os alunos de vocês, conforme as aulas que vocês oferecem a eles, são esses alunos e essas alunas que se tornarão ativos agentes políticos nesta nação. E por isso, fundamentalmente por isso, mas não só, vocês merecem todo o nosso apoio, todo o nosso respeito. Nós, infelizmente, não podemos fazer um prêmio mais amplo na premiação, nem em quantidade de prêmios, nem em quantidade de valores. Gostaríamos de premiar muitos mais, gostaríamos de premiar muito mais. Infelizmente, estamos no nosso limite. Mas este prêmio, tenho certeza, será rotina nas práticas da ANPU Brasil. A vocês, parabéns. Nomear um prêmio dessa natureza não foi tarefa simples nem fácil. Muitos associados elegeram a história ensinada como esteio de sua trajetória profissional.
A denominação do prêmio que hoje lançamos busca homenagear historiadores e historiadoras, associados da Ampul, comprometidos com o ensino de história. A professora Daphne Elon personifica todos esses associados, pois desde a fundação da Ampul apontou a importância dessa dimensão da vida dos historiadores e historiadoras brasileiros. Pelo acionamento da trajetória de Daphne Elon, então homenageamos o campo do ensino de história e os associados e associadas que atuaram e atuam desde as salas de aula, produzindo conhecimento histórico escolar e tornando o conhecimento histórico parte da vida de crianças, adolescentes e adultos inseridos na educação básica. O Prêmio Daphne Elon Ensino de História reconhecerá as práticas de professores e professoras de História, ou seja, as atividades desenvolvidas em sala de aula e que concorram para a aprendizagem da história e para o desenvolvimento do raciocínio histórico. Poderão concorrer ao prêmio professores e professoras da educação básica associados da Ampul em dia com suas anuidades no momento da inscrição. As práticas inscritas deverão ter sido executadas em escolas públicas entre janeiro de 2016 e dezembro de 2020. As práticas a que nos referimos são encaminhamentos didático-pedagógicos desenvolvidos por professores e professoras reconhecidos pela escola, formulados como parte do planejamento pedagógico do docente ou como resultado de processos de formação continuada. O propósito do prêmio é reconhecer as práticas que promovam a aprendizagem da história e tornem evidente a importância da disciplina para o desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos inseridos na educação básica. As práticas necessariamente deverão ter sido realizadas em escolas da rede pública, espaço no qual os professores e as professoras de história vivenciam desafios de toda a ordem. A Ampul reconhecerá uma prática docente de cada uma das 5 regiões do país. Assim, espera-se demonstrar a diversidade de encaminhamentos, de desafios e de questões que movimentam as salas de aula de história nos diferentes rincões do país. O processo de seleção das 5 práticas a serem premiadas se dará em 2 etapas, conformadas por bancas independentes. Primeiramente, serão selecionadas 3 práticas por região do país. As 15 práticas resultantes serão objeto de nova avaliação, a qual destacará uma prática por região do país. As 5 melhores práticas serão reconhecidas. Aquelas que alcançarem a 4ª e a 5ª colocação entre as melhores práticas de professores e professoras de História da Educação Básica receberão menção honrosa. A 3ª melhor prática, o prêmio de R$ 2.000. A segunda alcançará o prêmio de R$ 3.000. E a prática mais bem avaliada receberá o prêmio de R$ 5.000. As escolas nas quais as práticas foram desenvolvidas receberão prêmio análogo. No que se refere às 3 práticas agraciadas com prêmios em dinheiro, o mesmo valor será revertido em investimento para a escola, conforme definição do edital, em acordo com a decisão dos professoras e professores premiados. Os professores e professoras de História são os protagonistas desse prêmio. Por isso, convidamos alguns deles e delas a se manifestarem sobre um prêmio dessa natureza. Desde já, manifesto meus agradecimentos aos professores e professoras que dispensaram parte do seu tempo e nos ajudaram a construir esse momento. É importante reconhecer o papel dos professores que estão atuando nessa linha de frente, que é a educação básica, no processo de construção do conhecimento histórico escolar, junto com os alunos. Porque nós vivemos no país atualmente um momento delicado de contestação do conhecimento histórico-científico, de contestação da figura do professor. Então é muito bem-vinda a iniciativa da Ampur em criar essa premiação. Em tempos de fake news, revisionismo, negacionismo, ataques à democracia e à educação, a Ampul Brasil decide honrar profissionais fundamentais para a construção de um futuro melhor. Um prêmio nacional para reconhecer, divulgar
e valorizar as práticas exitosas de professores de história, para afirmar o lugar do ensino de história no campo científico e dar visibilidade a quem atua na sala de aula, no sertão, nas zonas rurais, na periferia, em comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, nos morros ou asfalto. Professores de história atuam todos os dias em prol do empoderamento crítico de crianças, jovens e adultos. Tenho certeza que esse prêmio vai valorizar essa nossa riqueza e, sem dúvida, inaugura um novo momento histórico cheio de esperança. Oi, gente, meu nome é Matheus Pim Bernardes, eu sou professor de História da Rede Pública de Santa Catarina e venho falar sobre a importância do Prêmio Ensino de História da FENELON, onde no momento de profundos ataques à nossa condição como professores e professoras de História, nós podemos tornar públicas nossas práticas docentes para a sociedade, para além do público que já nos conhece, que são os nossos próprios estudantes. E assim, mais uma vez, mostrar que a história ela é um campo de batalhas constante. Oi, meu nome é Tessia, sou professora de História da Educação Básica do Distrito Federal. Venho aqui falar rapidinho da importância do prêmio da FENELON, dessa iniciativa da ANPUL, que valoriza e incentiva, atividades propostas pelos professores na educação básica e fomenta a produção desse conhecimento, E é importante a gente lembrar, reiterar que professor de educação básica também é pesquisador, também produz conhecimento. Recebi com muita alegria a notícia da criação do Prêmio DEA FENELON Ensino de História pela ANPUL. Em minha opinião, esse prêmio já chega importante, pois vem reconhecer a atuação de professoras e professores da educação básica na formação de crianças e adolescentes para a construção do pensamento histórico. Isso em meio aos desafios do mundo atual. O campo do ensino de história vem se conformando entre nós desde a década de 1980. Duas importantes pesquisadoras do campo nos ajudam a situar um prêmio dessa natureza. São as professoras Ana Maria Monteiro e Margarida Dias de Oliveira. Além delas, o professor Luiz Resnick, coordenador do Prof. História, um programa de pós-graduação que tem se constituído em espaço de transformação da vida de professoras e professores da educação básica, das escolas nas quais atuam e dos alunos e alunas que convivem com esses professores, também participa desse momento. Meu muitíssimo obrigado aos três pelas mensagens a seguir. É com muita satisfação que venho aqui falar da criação do prêmio da FENELON para professores e professoras de História da Educação Básica em nosso país. Esse prêmio criado a partir da iniciativa dos professores que compõem o GT, o Grupo de Trabalho e Ensino de História da ANPUL, vem em boa hora expressar o fato de que a nossa associação, a ANPUL, reconhece e valoriza o trabalho dos professores, dos historiadores que atuam como professores e professoras nas nossas escolas de educação básica, junto a adolescentes, jovens, adultos, crianças do nosso país. Essa possibilidade de atuação dos historiadores é a mais ampla que temos, e tem uma importância imensa, no sentido de que nos vários recantos do nosso país, onde temos as escolas, os professores estão ali desenvolvendo esse trabalho de formação de uma cultura histórica, de contribuição para que as pessoas compreendam como que historicamente nos constituímos e somos o que somos hoje, com as nossas possibilidades e os nossos desafios, para que esses brasileiros e brasileiras possam compreender como fazem parte e que possibilidades e desafios têm pela frente. Nos filmes e séries que têm por tema a escola ou a ação de professoras e professores, os reconhecimentos da sociedade, na maioria das vezes a esses profissionais, só vêm muito anos após as suas atuações ou quando os ex-estudantes se tornaram adultos maduros. A idealização de professores e professoras como profissionais que são exclusivamente
abnegados e que extrapolam todos os obstáculos pode ainda ressoar no imaginário social, mas deve ser desconstruída pelos profissionais e pelas entidades que eles representam. Neste sentido, saúdo com especial alegria o Prêmio DEA FENELON, que a nossa Associação Nacional de História institui neste dia 15 de outubro, dedicado a reconhecer as boas práticas construídas pelos professores e professoras da educação básica de todo o país, que por meio delas pensaram seus alunos, focalizaram aprendizados e utilizaram a leitura do tempo para entender as sociedades. Que premiações desse tipo ajudem-nos a demonstrar à sociedade que a profissão docente requer que o profissional se aproprie de um conjunto de saberes que, tendo a produção do conhecimento histórico como ponto de partida, vai muito além dele, e que o que se executa em sala de aula requer tempo de planejamento e tempo de avaliação. Os momentos vivenciados com os alunos, objetivando sua formação cidadã, só se executam quando o professor e a professora estuda, pesquisa, planeja, dialoga com a equipe da escola, conhece as condições de seus alunos e alunas e, posteriormente, avalia tudo isso para iniciar outros ciclos de aprendizados. Reconhecer o valor destas práticas é reconhecer o profissional e a profissional docente. Premiar o professor e a professora, autores e autoras dessas práticas, é renovar o compromisso desta entidade com o ensino de história. Viva a AMPU Brasil, viva os professores e as professoras de história. Caras professoras, caros professores, com enorme satisfação louvamos e nos associamos a essa iniciativa de nossa Associação Nacional de História, AMPU, com a instituição do Prêmio DEA FENELON. As professoras e professores de História que atuam na educação básica, nas escolas e colégios, ensinam para milhões de jovens de todo o país. Por isso, são, em boa parte, responsáveis pela constituição das culturas históricas que atravessam a sociedade brasileira. Isso é, pelos modos como crianças e jovens percebem as experiências do passado e sua relação com o presente e com o futuro. Cada sala de aula é única e singular, no campo ou na cidade, no centro ou na periferia, nas aldeias indígenas, nas comunidades quilombolas, nas redes públicas ou particulares. Os lugares públicos com os quais nos comunicamos são sempre diversos. Da mesma forma, cada aula é diferente da outra. Pode ser sobre o mesmo tema ou conceito histórico, mas ela será sempre distinta. Porque o professor está o tempo todo relendo o passado e reelaborando as estratégias pedagógicas. Cada professor, cada professora é autor, é autora de um texto que é narrado oralmente a cada dia de aula. Esse prêmio é para que você nos envie esse texto, a sua aula. É verdade que nem todos os dias damos aulas compensatórias, aulas que consideramos boas, mas diversamente, todos nós temos muitas boas e valorosas experiências. Por isso, proponho a cada uma que pare e pense sobre as experiências mais significativas e então compartilhe conosco, com todos os colegas, professores de história. É do chão da escola que se faz a educação, com responsabilidade, profissionalismo, ética e compromisso público. É do chão da escola, das experiências e saberes adquiridos e construídos por professores e professoras, que se pode pensar em melhorias para a educação básica e para o ensino da história. Mais uma vez, parabenizo a AMPU por essa iniciativa. A Associação Nacional de História possui entre os seus grupos de trabalho o GT Ensino de História e Educação. A atuação do grupo é reconhecida pelos inúmeros simpósios temáticos que discutem a história ensinada em suas diversas dimensões nos nossos encontros nacionais e estaduais. Além disso, a produção do grupo vem abordando a história
ensinada por meio da reflexão sobre o trabalho que professoras e professoras realizam nas salas de aula, nos processos de construção e uso de livros didáticos e na reafirmação da história como disciplina que participa do processo de constituição de crianças, adolescentes e adultos inseridos na educação básica. Não por acaso, o GT tomou parte do processo que culmina no dia de hoje. Então, com vocês, a Coordenação Nacional do GT, Ensino de História e Educação. Boa tarde, eu sou Helenice Rocha, que em nome do GT de Ensino de História e Educação, na minha própria pessoa, na Juliana Andrade e Mônica Martins Silva, parabeniza a ANPU Nacional e sua diretoria pela criação do Prêmio de Ensino de História DEA FENELON, pela justeza do prêmio e pela escolha da homenageada. O GT se alia à diretoria da ANPU Brasil na iniciativa de premiar os professores da educação básica, reconhecendo seu trabalho intelectual, criativo e político. O prêmio, sem dúvida, vem para ressaltar o potencial desses profissionais que atuam na formação cultural de crianças e adolescentes. Assim, o GT se regozija com um prêmio dedicado aos professores do ensino básico e por homenagear uma professora que sempre reconheceu a importância de tais professores. Premiar o ensino na escola básica é ir ao cerne do que justifica a existência do GT, pois pesquisamos tal ensino por sua importância e formamos professores na universidade para essa escola básica. O prêmio irá possibilitar dar mais visibilidade para as diferentes práticas pedagógicas de professores de História da Educação Básica, permitindo ampliar o reconhecimento da pluralidade dos seus saberes na relação com currículos, culturas escolares e culturas infantis e juvenis que habitam nossas escolas. Assim, será uma estratégia oportuna para estimular a valorização de seus fazeres, suas práticas, suas indagações, prioridades e escolhas no cotidiano da escola e da sala de aula, abrindo o foco para a produção de conhecimentos que se faz diariamente e que muitas vezes é invisibilizado, de que a homenageada fazia questão de se aproximar. Sabemos que DEA FENELON foi uma lutadora pela história e por seu ensino. Mineira de nascimento, teve atuação de importância nacional, em especial em São Paulo, e depois retornou a Minas, já aposentada, antes de seu falecimento em 2008. Em um tempo em que o ensino de história no Brasil ainda não possuía amplitude de pesquisa de vulto, DEA ocupou de forma aguerrida a primeira geração de historiadores que se dedicou ao ensino de história, sua pesquisa e a formação de professores, já após a criação da ANPU, como Elza Nadai, Joana Neves, Ernesto Zamboni, Cici Bittencourt, entre outras, apesar de termos precursoras, é claro. Ela participou da ANPU de forma emblemática. Foi dela a proposição que sofreu grande resistência lá nos idos de 1976, de abertura do quadro de sócios para professores do ensino básico. Após 2 anos de debates e críticas, a proposta foi aprovada em 1979. Presidente da associação no biênio 1983-85, 20 anos depois, a inquieta DEA cobrava da ANPU a explicitação de posicionamentos políticos que ela e seus pares haviam assumido nos anos finais da ditadura. Tendo participado da famosa proposição curricular da SEMP em São Paulo, com grande participação de professores do ensino básico nos anos 80, que não chegou a vir a público, avaliava retrospectivamente que a ANPU hoje teria um papel fundamental na elaboração de documentos dessa natureza, articulando professores no que é específico de sua disciplina. Esses são 2 exemplos de como ela era uma pessoa visceralmente ligada às práticas sociais e ao ensino de história, bem como à própria história. Lutava contra o academicismo e era a favor da ligação da universidade com a realidade, o cotidiano vivido. Desenvolveu sua trajetória entre consultorias, atuações políticas dentro e fora da ANPU e da administração pública. Sempre se preocupou com uma dessas esferas, a do ensino básico, porque ele representa uma ligação intrínseca da universidade com o social, a formação de professores inicial e continuada. Ela criticava veementemente a crítica de professores do ensino superior aos professores do ensino básico, que parecia isentar a universidade de seu papel formador
desses mesmos professores do ensino básico. Em fala marcada pelo tempo, em famosa conferência pronunciada no 11º Simpósio Nacional da AMPU, em João Pessoa, Paraíba, em junho de 1981, que recuperamos como elementos que justificam a escolha de seu nome para o prêmio em tela. Vamos fazer os destaques. De fato, dissociada da prática, o fazer história enquanto disciplina não faz mais que repetir um conhecimento desarticulado, despolitizado, fragmentado, especializado, cada vez mais tomado como prática educativa destinada a desenvolver nos alunos o mito da memória nacional com seus ritos e maniqueísmos de vilões e heróis. Daí minhas indagações sobre o profissional que formamos. Fecho aspas. Em trecho da mesma conferência, que parece falar de fenômeno que ainda vemos se repetir nos dias de hoje, sobre o aluno despreparado da universidade e que se repete na escola quando os professores do ensino básico falam dos alunos que não estão preparados para estar ali, sentencia, abro aspas, de qualquer maneira, o que desejo reafirmar é o fato de que nossa luta por um tipo diferente de ensino estará sempre marcada e circunscrita por esse quadro. Estes são os dados da realidade. Estas são as condições objetivas com as quais teremos de lidar e é dentro dela que devemos delinear nossa tarefa. Basicamente, estamos discutindo o que estamos fazendo com o ensino da história dentro de todas essas limitações. Fecha aspas. Os professores de história do ensino básico registram as dificuldades de seus alunos, bem como outras tantas dificuldades existentes na escola. E outras tantas dificuldades hoje contextuais, dificuldades sufocantes, às quais eu me referirei no final da minha fala. E definem o caminho a tomar. Parcela significativa elabora proposições que consegue realizar com seus alunos, articulando teoria e prática de forma exitosa. Esses são os trabalhos que a AMPU almeja conhecer, professores do ensino básico. Como último ingrediente para a evocação de seu nome para o prêmio do ensino de história, o compromisso com o momento presente. Não tenho dúvida de que para fazer avançar qualquer proposta concreta como professores de história ou formadores de profissionais de história, temos de assumir a responsabilidade social e política com o momento vivido. Tal chamado de ideia, fechando aspas, tal chamado de ideia é respondido por uma parcela significativa de professores de história. É a responsabilidade do historiador que é professor de história. Isto é o que fazem os professores do ensino básico, que poderão ter seu trabalho reconhecido com o prêmio DEA Fenelon. Vivemos tempos difíceis em que, por diferentes motivos, além da pandemia, não conseguimos respirar. Está difícil ser professor de história, mas a aula de história pode ser um respiro, tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Com isso, a responsabilidade do professor de história se agiganta diante do chamado de DEA Fenelon. A criação desse prêmio vem em momento de urgência de fôlego, de ar, de oxigênio, que a AMPU, tanto quanto os professores de história do ensino básico, responda ao chamado de DEA Fenelon, quanto às suas responsabilidades em todas as esferas demandadas por este presente histórico. Viva os professores de História do Ensino Básico! Viva a AMPU, Associação Brasileira de Historiadores, em suas diferentes esferas de atuação, da escola básica à universidade. Viva a todos nós que resistimos a este presente e, mais do que resistirmos, lutamos para que ele se torne um outro presente e um outro futuro. Obrigada. A história ensinada na escola expressa aquilo que boa parte dos brasileiros e brasileiras conhece como sendo nossa trajetória como país e como nação. Ela é resultado da articulação do conhecimento historiográfico, dos saberes didático-pedagógicos, do que encaminha a cultura escolar, do que prevêem os currículos definidos pelas instâncias normativas, entre outros fatores. Expressa nos livros didáticos e nas aulas de história, ela configura
o contato efetivo que alunos e alunas da educação básica têm com o conhecimento científico produzido desde as instituições de pesquisa. Mas a história ensinada na escola é também e, sobretudo, o esforço de professoras e professoras em promover a formação de crianças, adolescentes e adultos inseridos na educação básica por meio dos instrumentos que a história, como disciplina escolar, oferece. Ela é conhecimento pensado e produzido desde a sala de aula. Ela é fruto de um trabalho intelectual contínuo e constante, demarcado por desafios que são muito bem conhecidos por qualquer um que conheça as escolas brasileiras, as públicas em particular. O prêmio que temos a honra de lançar espera não apenas premiar boas práticas, mas reconhecer o trabalho diário de professoras e professores de história que, por meio das aulas que ministram, ensinam a ler e escrever, a pensar, a se situar no mundo, a relacionar eventos, a conceber contextos e a questionar a realidade na qual estão inseridas crianças, adolescentes e adultos que estão nestas escolas. Todas essas ações são essenciais à vida cidadã. É, portanto, na aula de história ocorrida nas escolas da educação básica que a história encontra a sua vocação social e o seu papel político. O Prêmio Dea Fenelon de Ensino de História busca reconhecer e valorizar essa dimensão do trabalho de professoras e professores de História. O edital do Prêmio Dea Fenelon está disponível na página da ANPU. As dúvidas em relação ao prêmio poderão ser sanadas por meio de consultas feitas pelo e-mail secretaria@anpu.org. Meus agradecimentos a todos e a todas que participam dessa jornada e toda a minha gratidão por me permitirem fazer parte dela. Esperamos todos nós que construímos essa edição do prêmio, que essa seja apenas a primeira edição e que o reconhecimento do trabalho de professoras e professores de história da educação básica se torne rotina entre nós. Então, aguardamos todos vocês para a premiação, quando conheceremos os professores e as professoras da educação básica que tornam o conhecimento histórico uma realidade nas escolas de todo o Brasil. Muito obrigado a todos e a todas, um abraço fraterno, saúde, paz e esperança.